Aleluia. Irmãos, diga assim: hoje a palavra é para mim. É sobre mim. Amém? É sobre mim, sobre você e a graça de Deus na nossa vida. Eu queria começar falando com você sobre a graça de Deus. Amém? Porque é por ela que nós estamos aqui hoje. É por ela que eu estou aqui. É por ela que você está aqui hoje. Amém. Tudo pela graça do Senhor. Se nós vivemos, se nós permanecemos de pé, se nós ainda não caímos, se nós temos sobrevivido a tudo que nós temos passado, é pela graça dele, pela misericórdia dele. A graça é um favor, é um dom imerecido, é um dom recebido, que eu recebo de alguém, que eu dou para alguém. Isso é graça. Na teologia, a graça é chamada de o dom que nós temos em Deus de sermos salvos. Que Ele mesmo nos dá. Por que nós somos salvos? Pela graça. Por que nós estamos aqui? Pela graça. Tudo é pela graça. Lá em Filipenses 2, se você quiser abrir, Filipenses 2, versículo 3, tem um versículo que diz assim: pois é Deus quem opera, quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Se eu fosse definir esse versículo com uma palavra, eu diria que é graça. Deus, Ele executa em nós o querer realizar algo e o realizar algo. Tudo é Ele que faz. Graça é dependência, graça é ser direcionado por Ele, é depender dEle, é ser usado por Ele, é fazer através dEle aquilo que eu não poderia fazer, aquilo que eu não sou capaz de fazer. É Ele quem efetua. É por causa dEle que Ele me usa. É por causa dEle que Ele me usa da maneira que me usa. Por causa da graça dEle. É por causa dEle que Ele tem para mim, para você, esse chamado que nos consome. Esse comportamento que nos consome, que outros não entendem. Que às vezes a gente não entende. Que às vezes a gente não sabe explicar. É por causa da graça dele. Não é porque a gente é melhorzinho, porque nós nascemos uns melhores, outros piores, porque alguns vieram mais habilitados, outros não. Até as nossas habilidades é a graça dele na nossa vida. A maneira como Deus nos usa, como Deus nos chama, como Deus gera sede, fome nas nossas vidas de ser usado, é o que está falando aqui em Filipenses. A vontade é gerada por Ele. O executar é gerado por Ele. E aí a gente não entende porque cada um é de uma maneira. Até aí tudo bem, a gente entende que o querer vem dEle, que o executar vem dEle, que nós fazemos pela graça, pela misericórdia, até aí tudo bem. É fácil de entender. Mas só que esse querer é diferente na vida de cada um. O querer de Deus que vem sobre a minha vida não é o querer de Deus que vem sobre a sua vida. E aí é onde começa a confusão. É onde a gente começa a não entender o outro, onde a gente começa a não se entender. Onde a gente começa a questionar: por que é que eu estou fazendo tanto e ninguém vê? Por que aquele outro ali não reage, não faz? Onde começam todos esses conflitos entre nós. Porque eu sei do que Deus tem colocado dentro de mim. Eu sei da minha sede. Da sede do meu irmão, eu não sei. Mas fato é que a palavra diz que o querer e o executar, seja em mim, seja em você, vem dele. Se nós fizermos uma refeição aqui agora e chamarmos todos nós, vai acontecer um fato bem interessante aqui. Que uns vão comer uma porção e vão dizer assim: estou satisfeito, tá bom para mim, e vai sair satisfeito. Outros vão comer 2, 3, 4 vezes ou até mais vezes do que aquele que comeu uma porção para ficar satisfeito. Não é verdade? Tem pessoas que têm a mesma idade que a outra, perfil semelhante. Uns comem um canto, outros, se comer aquele mesmo canto, passa mal, sente fome, fica fraco.
manjedoura para se alimentar. E o priminho dela, ele não gosta de nada, ele não quer quase nada. E é interessante ver os dois se alimentando juntos, porque ela come um pouquinho, ele come um pouquinho e ele está tranquilo, ele passa o dia todo, ele corre, ele bagunça, ele faz de tudo com aquele pouquinho. Ele é sustentado. E ela não. Se ela comer o que ele come, daqui a pouco ela está pedindo mais. Já não deu para ela. Assim é na nossa vida. Não é na nossa vida natural, não. É na nossa vida natural e espiritual. Uns se alimentam com a porção, porque esse é o querer que Deus colocou em mim. Outros precisam de 3, 4, 5 vezes mais aquela porção, porque é o querer que o Senhor colocou em você. Tanto o seu querer como o executar vem dele, vem através dele. E, irmãos, a gente não entende, porque para nós, o nosso entendimento é assim: quanto mais, melhor. Quanto mais eu faço, melhor eu estou. Quanto mais eu busco, mais eu tenho. Assim é o nosso entendimento. Mas Deus, ele nos fez de maneira tão única, cada um de nós. Deus, ele nos fez de maneira tão peculiar. Quando o Senhor criou você, o Senhor, ele desenhou cada detalhe. O Senhor, ele desenhou, ele escreveu cada parte de você, tanto do seu físico, como do teu emocional, como do teu espírito, exclusivamente para você. Você não cabe na forma do seu irmão não cabe na sua forma. A sua sede não é do teu irmão, e a sede do teu irmão não é a sua. O que você executa não é igual ao seu irmão, e o que o irmão executa não é igual ao que eu executo. Eu executo mais, eu executo menos, eu executo minha porção, eu me alimento da minha sede, eu me alimento da minha necessidade, do que o Senhor tem me dado, do que o Senhor tem gerado em mim. Deus tem propósitos específicos, irmãos, com cada pessoa. E se nós não compreendermos isso, o propósito que Deus tem comigo, eu posso correr o risco de eu me sentir cansado muitas vezes. Às vezes nós nos sentimos cansados na nossa caminhada, não é verdade? Porque a gente sabe o que a gente faz. A gente não sabe o que o outro faz, mas a gente sabe o preço que nós temos pago. E muitas vezes a gente não vê o resultado desse trabalho, desse esforço. Muitas vezes a gente está tentando guiar e a gente não vê as pessoas corresponderem. E a gente se cansa. Eu quero dizer uma coisa para você: nem sempre as pessoas não estão correspondendo. Às vezes elas estão correspondendo na porção dela. A nossa fome, a nossa sede pelas coisas de Deus é tão interessante, é tão particular. Irmãos, você já reparou que tem pessoas que oram por uma bênção, uma determinada bênção, durante anos até alcançá-la, enquanto outras fazem uma oração e alcançam, enquanto outras nunca pediram aquilo para o Senhor e alcançam. E que explicação a gente tem para isso? Se é que tem. A única que eu entendo até o momento é que Deus tem propósitos específicos com cada pessoa. E Ele leva cada um ao seu limite. Deus, Ele quer nos levar ao nosso limite. Deus, Ele quer extrair de nós o nosso melhor, o nosso máximo. Mas o meu melhor não é o melhor do meu vizinho. O meu melhor é todo dia tirar 3 horas de oração, de leitura da palavra, de comunhão com Deus. E aí eu saio saciado, feliz. O meu irmão dobra o joelho dele, na sinceridade dele, e ora 10 minutos todo dia, e sai saciado. O Senhor falou comigo, eu fui cheio da presença de Deus. Um para amar precisa se sacrificar. Outro fala: para amar, eu vou ficar aqui na minha casa orando pelos irmãos. E é o propósito de cada um. Se nós não entendermos como Deus nos chamou, nós podemos nos sentir cansados. Às vezes nós vamos nos sentir esquisitos. Quem aqui já se sentiu esquisito na sede que o Senhor colocou em você? Fala: não é possível não, só eu que sou assim. Só eu que tenho
esse desejo por determinada coisa? Você já parou para pensar que tem irmãos aí até hoje que estão morrendo por amor ao Evangelho? E não é o nosso caso. Porque a medida dele foi essa. Porque o querer que Deus colocou na vida desse irmão foi esse. E o coração dele queima tanto para se entregar até a morte se for preciso. Mas o meu não. Em mim não existe esse querer. Em mim existe o meu ministério ali, ó. Se eu tiver que sair por amor aos outros, em mim não tem amor suficiente para mim por isso, porque o meu ministério aqui, ó, mais evangelismo, consome todo esse amor. Mas essa é a medida que Deus me deu. Esse é o querer que Deus colocou em mim. E eu entendo, meus irmãos, que estão se entregando, que estão dando a vida se preciso. Mas eu não posso me martirizar, querido, porque eu não estou como ele. Eu também não posso achar ele um doido, porque ele largou a família, porque deixou o emprego, porque deixou tudo para trás e foi viver só para a obra. Deus colocou nele um querer deste tamanho. Deus colocou essa fome nele. A gente pode aos nossos olhos naturais dizer que a nossa fome é dessa e que os irmãos missionários que estão entregando a sua vida, que a fome deles é desse tamanho. Mas não. É o que satisfaz eles e é o que nos satisfaz. É o que o nosso coração anseia, é o que o coração deles anseia. Deus tem um destino diferente para cada um. Você tem uma história de vida, desde que a sua história de vida permanecendo sempre na vontade do Senhor, glorificando a Ele, exaltando a Ele, se entregando a Ele dia após dia, naquilo que você fizer, está tudo ok. Como é que um médico, um exemplo, um médico que tem sua carga horária tão lotada, que às vezes está em casa, ligam para ele tem que ir lá, sair, largar tudo e atender seus pacientes. Como é que ele serviria ao Senhor se ele tivesse que gastar as mesmas energias que um pastor? Como que esse médico ia servir ao Senhor? E será que o médico tem que ser menos servo de Deus porque o pastor? Porque o pastor ele entregou tudo. O médico não, ele tem uma carreira. E a carreira dele é maravilhosa, nós precisamos dela. Será que Deus vai olhar para o médico e falar, não, você nunca tem tempo para orar como um pastor? O pastor sim. É um servo bom. Não vai não, querido. Porque Deus colocou no coração do pastor uma sede, uma fome de salvar vidas, de resgatar a vida das trevas. E colocou no coração do médico um desejo de salvar vidas enfermas, à beira da morte, à beira de perder a sua vida natural. A gente precisa do pastor e a gente precisa do médico. E eles são bênçãos na mão de Deus. Aleluia. Eles são bênçãos naquilo que o Senhor chamou para fazer. Então, irmãos, vamos entender o nosso chamado, a nossa sede, o desespero da nossa alma, que a gente sente por Deus, em Deus, pelas pessoas, pelo nosso ministério, para que a gente não se torne cansado, frustrado, solitário, superior. Tudo isso são sentimentos que podem passar pelo nosso coração, porque a gente às vezes não entender que essa fome que Deus colocou em mim não vai ser do mesmo jeito do meu irmão. A do meu irmão pode ser maior em outro aspecto, mas a do meu irmão não vai ser igual à minha. Às vezes a gente se sente muito solitário na nossa caminhada, no nosso ministério por isso. Porque você tem um desejo na sua alma, um desejo no seu coração, uma disposição que outros não têm. E é doloroso ver que as pessoas não estão vendo, não estão reconhecendo, não estão acompanhando. Eu acho que talvez a maioria de nós aqui já tenha tido essa sensação, principalmente os pastores. Não está funcionando, não é possível, eu sei o que Deus me deu, eu sei o que Ele tem falado, eu sei o que Deus tem comigo, mas o povo não está correspondendo. Não se sinta frustrado. Se você vê um irmão rompendo, glória a Deus. Se você vê o irmão rompendo um pouquinho, na sede dele, na fome dele, glória a Deus. Às vezes o outro é saciado com um pouco menos do que a gente. E
está tudo certo, desde que ele consiga ser saciado. E desde que nós entendamos, todos nós, que de Deus nós sempre precisaremos mais. Não importa se eu busco todos os dias, se eu busco 2, 3 vezes na semana, aquele que busca muito, aquele que busca pouco, sempre precisa de mais, porque o Senhor é uma fonte inesgotável, a qual nós temos acesso, a qual alguns têm bebido mais um pouquinho menos, e já tem sentido na sua fome, na sua sede saciados, mas ainda assim, eu que tenho buscado mais, ainda assim, eu sempre vou desejar mais do Senhor, eu sempre vou querer mais naquilo que eu tenho. Quando, há uns anos atrás, irmãos, eu fiz um curso de teologia, e eu sempre digo para vocês o quanto eu amo a palavra de Deus, né? Estudá-la, ouvi-la, ouvir os outros pregando a palavra. E uma certa vez eu fiz um curso de teologia, e eu não passei a ter essa sede que eu tenho pela palavra depois que eu fiz esse curso de teologia. Eu fiz esse curso de teologia porque existia em mim uma sede pela palavra. Você entende o que eu quero dizer? A sua fome vai gerar ações em você. Não são as suas ações que vai fazer você ter aquela fome. Se você é um pastor, você amava muito cuidar de pessoas até se tornar um pastor. Você não se torna um pastor e aí depois você passa, de repente, a amar cuidar de pessoas. Você não é alguém que paga preço em oração, que intercede o peso de orar, de clamar pela sua vida, pela vida do próximo. Quando você é inserido, quando você recebe um título, quando alguém diz a partir de agora, você é o líder da oração. Mas isso existe dentro de você, isso queima dentro de você. É a sede que o Senhor colocou em ti, é a fome que o Senhor te deu. E por isso você começa a procurar esses meios. Quando você ama a palavra, você começa a mergulhar na palavra. Você começa a desejar compreender da palavra. Porque a sede está em você. Queridos, o que nós temos foi que o querer vem dele. O querer vem dele. Você está aqui hoje porque o querer de Deus foi lá na tua casa, na tua vida, no que você estava fazendo, te incomodou e te trouxe anseio de estar na casa do Senhor, de estar nesse lugar aqui. O Senhor, a gente pode estar fora, a gente pode inventar desculpas, a gente pode faltar de vez em quando, mas a sede, o querer que vem dele, nos capacita a estarmos aqui. A busca ela é pessoal. A busca por Deus, pelas coisas de Deus, pelo nosso ministério, ele é muito único, ele é muito nosso, ele é muito a sua cara de cada um, da maneira como Deus te criou. A busca, gente, ela é igual a beleza e a feiura, a busca por Deus, sabia? Você consegue medir a beleza e a feiura? Você consegue colocar um limite do que é belo, do que é feio? A gente consegue definir, pegar algo e dizer isso aqui é bonito e todo mundo está de acordo, ser bonito para todos? Ou dizer isso aqui é feio e ser feio para todos? Não. A gente consegue dizer que o Lucas é o rapaz mais bonito da igreja e todo mundo concordar? Ou a gente dizer que o Lucas é o rapaz mais feio da igreja e todo mundo concordar? O pastor concorda, nem todo mundo concorda. Porque não tem limite. São coisas individuais. A busca por Deus é individual. Eu posso traçar uma meta para mim. E para alguns irmãos sempre vai ser pouco. E para alguns irmãos sempre vai ser demais. Irmão, pensa que a sua vida com Deus, para alguns ela é tão rasa. E para outros ela é incrível. Alguns vão te olhar e vão pensar assim: nossa, eu queria ser como o pastor Evaldo, buscar a Deus como ele busca. Outros vão olhar para o pastor Evaldo e falar: pastor Evaldo é raso, o pastor Evaldo não busca nada. Está fraco, está devagar.
espiritual. Mas eu e você sabemos até onde a minha sede tem que me levar. Eu e você sabemos até quanto eu tenho que comer do Senhor. Até quando eu tenho que beber dessas águas para que eu me sinta ao menos saciada, para que eu ao menos não esteja fraco. Isso ninguém tira de nós. Seja 10 minutos, 1 hora, 5 horas, uma vida inteira, ninguém tira de nós. É o nosso particular com Deus. Deus nos deu e ninguém tira. Muitas vezes, irmãos, a gente tem se sentido tão oprimido no nosso chamado, que às vezes a gente se questiona até se, será que é mesmo de Deus isso que eu estou fazendo? Será que realmente é Deus que tem me dado essas direções? Será que tem alguma coisa de errado comigo? Mas não tem não. É a tua sede, é o teu chamado, é a tua fome, e isso é particular, é entre você e o Senhor. Você que sabe o que o Senhor tem colocado dentro de você, o desespero que Ele tem gerado em você por amar, por evangelizar, por falar da palavra, por pagar preço de oração. Ontem eu estava conversando com uns amigos e o menino falou assim sobre o pai dele. Meu pai, aonde ele vai, enche de bêbados no pé dele. É impressionante. E os bêbados ficam ao redor dele. E os bêbados ficam fazendo pergunta para ele. Que coisa estranha. Eu falei, é chamado. É ministério. Não tem um monte de bêbado correndo atrás de todo mundo aqui, tem? Atrás de mim não tem, né? Todo lugar que eu vou tem um bêbado que vem querer conversar comigo durante horas e horas. É chamado, é ministério. Irmãos, tem coisa que acontece com a gente que é só com a gente mesmo. Que é só a gente e o Senhor. Que às vezes quem está do nosso lado não vai entender. Que às vezes quem está do nosso lado vai pensar que é demais. Que às vezes quem está do nosso lado vai pensar que é de menos. Você sabe que um tempo desses eu pensava que meu esposo não buscava a Deus direito. Que eu brigava muito com ele. Eu acho que tem muita mulher nessa situação. Brigava muito com meu esposo, e para mim, meu esposo não buscava a Deus direito. Estava muito pouco. E eu fiquei bem quieta com isso, por um bom tempo, enchendo o ouvido dele. E aí depois de um tempo eu fui percebendo que ele chegava com cada pérola em Deus, sem ter buscado do tanto que eu buscava, sem ter orado do tanto que eu tinha orado, sem ter lido a Bíblia do tanto que eu tinha lido. E ele chegava com cada coisa em Deus, assim, com cada pérola, cada revelação. Sabe o que eu fui entendendo, irmão? Fui baixando minha bola, entendendo que às vezes ele não precisava nem buscar do tanto que eu para ter recebido aquilo ali. Por quê? Sei lá, Deus fez ele dessa maneira. Um pouquinho a menos que eu, ele já foi saciado. Mas para mim não era suficiente. Se eu for fazer daquele tanto, coitada de mim. Se eu for me satisfazer com o que eu via ele fazendo, coitada de mim. Eu não aguento. Eu preciso de muito mais. Eu preciso de muito mais. Eu preciso com muito mais para eu ficar bem. Mas alguns, um pouquinho a menos, já vão ter alcançado o nível que eu alcancei. Não é fácil aceitar isso não. Não é fácil não. Porque a natureza da gente diz que se eu corri uma légua, meu irmão tem que correr também. Se eu comi um prato de comida, meu irmão tem que comer também. Porque senão eu estou à frente dele. Mas não é. E não é fácil aceitar também não. Mas são coisas que Deus colocou em nós. E ainda que às vezes a gente não aceite, ainda que às vezes a gente se sinta solitário, se sinta esquisito, se sinta diferente, se sinta isolado, rejeitado, é o chamado que Deus colocou nas nossas vidas. E chamado a gente tenta sair dele e ele não sai de nós. Não é? Quem tem chamado aqui vai entender bem isso. Quantas vezes você falou que você não quer mais? Chega, não mexo mais com isso, só tem que trago problemas.
Só tem trago confusão, só tem trago perseguição. Depois que eu estou aqui na igreja, já fiz isso algumas vezes. Chega. Irmão, a gente se dá conta da gente lá na mesma coisa. Porque Deus colocou essa sede dentro de nós. Porque esse querer veio da parte do Senhor, não da nossa parte. O querer que é nosso, irmão, quando vier a dificuldade, a gente chuta ele para um lado. O querer que é nosso, no primeiro obstáculo, no segundo obstáculo, no terceiro no máximo, a gente fala, não quero mais. É doido. Vou ficar penando por causa dos outros, não. Mas quando é um querer que veio do Senhor, Ele diz que o querer veio dele, o executar também veio dele. Então você faz. Está abatido, mais faz. Está cansado, mais faz. Está magoado, mais faz. Está ofendido, mais faz. Porque você tenta sair disso, mas isso não sai de você. Porque é aquilo que arde nos nossos corações, é aquilo que nos consome todos os dias. A gente pensa às vezes, Deus, por que o Senhor colocou essa vontade em mim? Por que o Senhor colocou um desejo desse em mim? Por que o Senhor me fez desse jeito? Ou será que o Senhor não fez? Será que o Senhor estou inventando? Não é não. Porque a nossa natureza, ela só quer se inclinar porque não presta. Se você tem um chamado estranho aí queimando dentro do seu coração, está te fazendo até diferente de todo mundo, acredita nele. Vai firme nele, persevera nele. É você e Deus. Ninguém vai entender mesmo não. Muitas vezes não vão entender. Muitas vezes não vai ser honrado. Muitas vezes não vai ser admirado. Pelo contrário. Mas é você e Deus. Nós precisamos ter convicção daquilo que nós temos no Senhor. Daquilo que o Senhor nos chamou. E nada pode nos tirar essa convicção. Nada pode tirar isso que Deus colocou dentro de nós. Queridos, hoje eu estava lendo a Bíblia para trazer uma palavra que não era essa daqui. E aí eu folheei a Bíblia lá em 1 Coríntios e achei uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. Muito específica, muito sobre graça também, muito sobre chamado. 1 Coríntios 9. Tinha planos para um estudo bem interessante para fazer hoje. Mas o Senhor me deu essa palavra para trazer hoje para a igreja. 1 Coríntios 9. O apóstolo Paulo está dando um arrojo na igreja, o pessoal. Porque o pessoal está criticando ele. Criticando ele por algo que é direito dele. Que a palavra garantiu a ele. 1 Coríntios 9. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor. Não são vocês o resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele diz sim? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colher de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de serem sustentados por vocês, não os temos nós ainda mais? Paulo está aqui falando para a igreja porque algumas pessoas estavam questionando desde aquele tempo e ainda hoje que o pastor não tem que ter vida
Porque ele escolheu essa vida para ele. E Paulo aqui ele está dizendo: eu não sou um servo do Senhor, eu não sou um apóstolo para vocês, eu não tenho dado alimento espiritual para vocês. Por que vocês não têm que também me suprir materialmente? Se isso é uma direção dada por Deus, que todo trabalhador é digno do seu salário. Se quando nós vamos ao médico, nós recompensamos ele por isso. Se quando nós colocamos nosso filho numa escola, nós recompensamos a escola por isso. Se quando nós vamos a um salão de beleza, nós recompensamos eles pelo trabalho que eles têm nos prestado, pelo empenho que eles têm feito para conosco. Mas na casa de Deus nem sempre é assim. Na casa de Deus, às vezes, tem pessoas que acham que o líder está ali porque ele quer, o problema dele, ele que escolheu. Então eu não tenho que dar nada para ele, eu não tenho que fazer nada por ele, eu não tenho que honrá-lo, eu não tenho que sustentá-lo, eu não tenho nada que devolver. Será assim, irmãos? Os nossos pastores vivem da obra. E a palavra de Deus diz que o trabalhador é digno do seu salário. Que todo aquele que está plantando algo está esperando colher. Todo mundo que trabalha entende que vai colher algo do seu trabalho. E assim também é na vida daquele que vive da obra. Os filhos dos pastores merecem o que nossos filhos merecem. Eles merecem o que nós queremos também ter, que é uma vida agradável, que é uma vida, ao menos com um suporte básico, o que nós todos queremos para nós, o que nós todos entendemos que é o mínimo que uma família precisa ter, eles também precisam ter. Eles não são os à toa, não. Eles estão entregando a vida deles, o tempo, a disposição, a saúde, para nos trazer alimento espiritual, emocional. Mas isso são os pastores que vivem da obra, né, Marinês? Os que não vivem da obra, têm seus trabalhos, que a maioria aqui, esses aí eu não tenho que dar nada para eles não, tem? Tem, irmãos? Tem. O levita que está aqui, trazendo uma canção para te auxiliar a chegar à presença de Deus, ele tem que buscar o Senhor. Ele tem que buscar ao Senhor a direção para estar aqui. Ele tem que investir tempo, ele tem que gastar tempo. Ele tem que, às vezes, comprar um instrumento para treinar em casa, pagar um curso. Tem investimento na vida dele. Os pastores que sobem aqui, que trazem uma palavra, eles investiram tempo. Eles estudaram, eles compraram uma Bíblia melhor, eles compraram livros. Eles fizeram cursos. Se não fizeram isso, ao menos o seu tempo, a sua disposição, o seu empenho esteve aqui. O seu tempo de oração, pedindo: Senhor, me dá uma palavra para a igreja. Houve empenho. Cada pessoa dentro da igreja que serve, cada pessoa dentro da igreja que faz algo. E aquele que todo mundo pensa que não faz nada e que é o que mais faz, aquele que ora para que o pregador chegue aqui e tenha algo de Deus, ora para que os músicos tenham algo de Deus, ora para que venha visitante, ora para que as pessoas se convertam. Será que ele merece receber algo de nós? Ele merece. Ele tem plantado, ele tem investido, ele tem trabalhado. Nós devemos, no mínimo, o nosso respeito, irmãos, às pessoas que têm nos servido. Nós devemos, no mínimo, irmãos, que a gente não chegue aqui e faça xixi no vaso todinho, porque alguém limpou, e nós podemos honrá-lo, não destruindo tudo que ele fez, não enchendo as cadeiras de doce, não enchendo os corredores de lixo. Nós podemos honrar esse irmão. A honra não é só isso aqui não. Também. Mas a honra não é só isso aqui não. A honra é reconhecer o chamado meu irmão. A honra é reconhecer que ele tem sido usado por Deus. Que bem ou mal, ele tem gastado o seu tempo. Ele tem gastado suas forças. Ele tem se deixado usar.
A gente se deixa ser usado por Deus. Todo aquele que se deixa ser usado por Deus não é para as suas próprias vantagens, é para a glória de Deus, é pela vida de outros. Vocês acham que ser pastor aqui em Braslândia está compensando tanto assim? Será? Será que compensa mais do que a gente seguir uma carreira? Será que vale tão a pena assim? Será que é em troca do que tem recebido que um pastor entrega a sua vida diante da obra? Será que a tia vai lá para a salinha, a abençoada que faz isso, ficar com os meninos de toda espécie? Né? Criança tem de toda espécie. Tem umas boazinhas e tem umas que a gente tem que orar um bocadinho para a gente aguentar. Aí a tia vai lá para a salinha, perde a palavra que nós estamos aqui recebendo para cuidar dos nossos filhos. Será que ela não merece nosso respeito? Será que ela não merece nossas orações? Será que ela não merece que a gente reconheça: olha, você tem cuidado da minha família, você tem feito pela minha criança, você tem abençoado meus filhos? Será, irmãos? E assim todas as áreas da igreja. Se eu for falar aqui, eu não termino. Todas as áreas. O irmão que ora pela gente, que a gente não sabe nem o tempo que ele ora, quantas vezes ele ora, o sacrifício que ele faz, quanto tempo ele fica jejuando, sem comer, que é uma coisa que todo mundo gosta tanto, para que Deus nos liberte, para que Deus nos salve, para que haja cura dentro da igreja. Às vezes você está recebendo uma cura aí, você não sabe nem o nome da pessoa que orou, que clamou por milagres. Mas será que ela não merece nosso reconhecimento? Será que ela não merece o nosso Deus abençoe esse irmão, pelo menos? Retribui a ele, Deus, aquilo que ele tem plantado? Merece, irmãos. Merece. É assim que é para ser. É desse jeitinho que é para ser. É para plantar e colher. É para trabalhar e receber. É para alguém vir aqui e trazer para a igreja e receber de volta da igreja. É desse jeito que é para acontecer. E é desse jeito que acontece? Tem hora que sim, tem hora que não. Tem uns que faz, tem uns que não. Versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Depois dele explicar tudinho. Eu trabalho, eu sou digno. Vocês deveriam sim me sustentar porque eu estou me doando a vocês. Olha o que ele diz no versículo 13. Mas nós nunca usaremos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Jesus Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que servem alimentam-se das coisas do templo. Os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. Da mesma forma, o Senhor ofertou àqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me importa a necessidade de pregar. E ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Agora eu quero falar para você que tem servido, para você trabalhador, para você guerreiro na obra do Senhor. Não estou falando de título, estou falando daqueles que têm servido, que têm se empenhado, que têm amado o seu próximo. O apóstolo disse para esse povo que era obrigação que eles suprissem as necessidades dele. Mas ele também disse assim: olha, ainda que vocês não façam, eu vou fazer, porque pregar o Evangelho é uma necessidade minha. Porque ele cria no Deus que havia o chamado. Porque, igreja, se a gente não fizer, o Senhor vai arrumar uma forma de suprir, de honrar, de suprir as necessidades, de amar, de acolher aquele que tem se entregado, aquele que tem lançado a sua vida, o seu empenho, suas forças, suas orações, seus talentos ao reino de Deus. O Senhor suprirá as nossas necessidades. É papel da igreja? É. Não se esqueça disso como igreja.
Mas servo, entenda, assim como Paulo, independente desse direito que nós temos, nós vamos continuar fazendo. Se a igreja não nos honrar, nós vamos continuar sendo chamados pelo Senhor, porque esse evangelho ele arde nos nossos corações. Paulo ele podia naquela hora ter falado: mas esse povo não está me honrando, vocês tinham que me sustentar, que suprir minhas necessidades, que suprir as necessidades dos apóstolos. Mas Paulo disse: não, olha, é papel de vocês fazerem. Ele ensinou: o trabalhador é digno do seu salário, mas se vocês não fizerem, eu vou continuar pregando o evangelho, porque isso é o que arde em mim, porque essa é a minha necessidade, esse é o anseio do meu coração. Muitas vezes nós vamos nos deparar, muitas, sem reconhecimento, sem a honra devida pelo trabalho que nós executamos. Mas nós temos que fazer como o apóstolo Paulo: ainda assim meu alvo é Cristo, ainda assim meu alvo é pregar o evangelho, ainda assim o meu alvo é amar. Mas as pessoas estão me abandonando, as pessoas estão me virando as costas, estão sendo ingratas comigo, mas o meu alvo é amar. É isso que o Senhor colocou no meu coração, essa sede que Ele me deu. Eu quero pregar a palavra. Tem gente que não gosta, mas o Senhor colocou essa sede no meu coração. Ele tem trago o querer, Ele tem trago o executar, Ele tem trago a capacitação. Eu vou continuar fazendo, ainda que alguns não honrem, ainda que alguns não obedeçam, ainda que alguns não submetam-se. O anseio é meu, o chamado é meu, o desejo é meu. Eu vou cuidar dele, eu vou preservá-lo, eu vou honrar o que o Senhor me deu, ainda que eu não seja honrado por outros. O papel da igreja é honrar todo aquele que está à frente, que está servindo, não porque está à frente, mas porque está servindo. Esse é o papel da igreja. Mas nem sempre isso acontece. Nós criamos os nossos filhos, irmãos, e quando eles nascem, o pai programa: meu filho vai ser bem sucedido, vai ter um bom casamento, vai ser uma pessoa de bem, vai ter uma família linda. E acontece do jeitinho que o pai programa? Não. Na igreja também existe uma linha a ser seguida, existe uma direção, Deus deixou uma direção, mas nem sempre ela acontece como ela deveria. Nem sempre, ou melhor, muitas vezes não acontece como deveria. Mas você continua amando o seu filho do mesmo tanto, não é? Continua acreditando do mesmo tanto. Ele não vai para o lado que você sonhou para ele, ele vai para outro, você tenta daquele outro jeito, sempre acreditando nele, sempre tentando ajudá-lo no melhor caminho. Outro dia eu vi minha irmã brigando com os irmãos dela, com os filhos dela. Eu achei uma cena bem interessante. Ela brigou com eles um dia, brigou feio. A gente mora no mesmo lote, eu não estava esbilhotando não, gente. Então quando a gente briga, todo mundo sabe. E a minha irmã estava brigando com os filhos dela. Estava descarregando aquele papo de mão. Vocês só querem de mim dinheiro. Vocês só querem que eu gaste com vocês. Vocês não fazem nada que eu quero. Eu agora vou deixar de ser boba. Eu agora vou cuidar de mim. Aquele papo, né? Que a maioria das irmãs já falou. Eu agora não vou mais fazer mais nada que vocês quiserem. Tudo que eu peço para vocês, vocês não realizam. Isso aí foi a tarde todinha desse jeito. No outro dia eu escuto ela chegando no filho falando assim: meu filho, você quer que eu traga aquele curso para você? O menino nem pediu. O menino nem pediu mais. A mãe foi lá oferecer. A liderança da igreja, os servos do Senhor, nós estamos aqui para isso. A gente esperava da igreja. E a igreja realmente tinha que corresponder esse algo, porque é a direção de Deus. Mas nem sempre sai como deveria, porque é gente. E onde tem gente, as coisas não saem como na programação. A gente planeja, mas as pessoas têm sentimentos, as pessoas têm mágoas, as pessoas têm dores, têm vontades, mistura tudo isso. E às vezes sai um negócio tão diferente do que a gente planejou, até mesmo do que era para ser. Mas nem por isso a gente vai desistir delas. Amém? Amém. Nem por isso a gente vai desistir uns dos outros. A gente não desiste dos nossos filhos. E no reino de Deus são filhos espirituais.
Tem uns que são cabeçudo que só, né? Faz nada do jeito que era para ser feito. Mas a gente não desiste desses também não. A gente continua acreditando nesses, pensando uma forma, pensando em outra, pensando como é que eu podia fazer. Como é que pode fazer com esse aqui para ver se dá certo? E esse aqui que eu já fiz tudo, não sei mais nem o que eu faço. Deus, manda a direção. Como é que faz com esse para as coisas dar certo? Versículo 17 e 18. Porque se pregam de livre vontade, quantos aqui pregam de livre vontade? Não é no púlpito não, na sua vida. Quem prega de livre vontade? Nós pregamos de livre vontade, amém, irmãos? Nós pregamos porque isso é o anseio que o Senhor coloca no nosso coração. Quem ama, ama de livre vontade. Quem prega, quem ora, quem busca, quem socorre, é de livre vontade. Paulo diz, se prego de livre vontade, tenho recompensa. Olha que maravilha, que convicção. Tenho recompensa, mesmo com esse povo aí fazendo diferente. Se eu prego de livre vontade, eu tenho recompensa. Contudo, quando prego por obrigação, eu estou simplesmente cumprindo a incumbência, a minha confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos a pregá-los. Irmãos, o pastor podia chegar aqui e ele podia fazer um monte de exigências para nós. Vocês têm que suprir a necessidade da minha casa. Vocês têm que me obedecer. Vocês têm que ir na direção que eu orientar vocês. Porque a Bíblia diz que ele tem direito de fazer essas coisas. A Bíblia diz que é direito dele. Ele é o cabeça e ele tem direito. Ele tem direito de um dia nós chegarmos aqui pretendendo fazer algo na igreja e dizer não. Não por quê? É porque eu estou dizendo que não. Eu tive um líder, irmãos, que eu levei anos para fazer ele entender algo que eu estava tentando explicar para ele. Anos. Porque na situação em que eu tentava explicá-lo, ele não me escutava. Ele falava mais alto que eu, mais alto que eu, ele me escutava, e me culpou, e não quis escutar a explicação, e me culpou, e disse que a culpa era minha, e pronto. E era meu líder, que cuidava de mim, que me amava, que orava pela minha vida, que me ensinou muito, 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 muito. Sabe o que eu fiz? Me recolhi a minha insignificância, guardei a minha fé, fui lá no meu pai, falei, Senhor, ele é pastor, mas o Senhor viu só porque ele fez comigo, né? O Senhor viu, né, Deus? O Senhor viu que ele não quis escutar a minha história. A minha história é que se ele tivesse ao menos escutado, ele teria entendido. Mas ele estava no direito, porque a última palavra é de quem está acima. Lá na nossa casa, quando o nosso filho está exigindo uma coisa ou outra, o pai fala, cala a boca. Não é assim? Não é assim que tem que funcionar dentro de uma família? A última palavra não tem que ser a do pai, da mãe? Ah, mas isso, mais aquilo. Não, a última palavra é a do pai e da mãe. Assim era no princípio. Hoje é porque está bagunçado em muitos lugares. Mas assim era. A última palavra era do pai e da mãe. Quando a maioria de nós aqui era criança, a gente muitas vezes teve que calar tendo a razão. A gente muitas vezes teve que apanhar sem ter a culpa. A culpa era do nosso irmão. A gente apanhou e não ficou magoado com o nosso pai, não. Porque o pai era o pai. E o pai é quem manda. O pai é a última voz. O pai é quem fala. Gosto eu ou não, o pai é a última voz, a palavra dele. E esse meu líder, e é meu pastor também, que eu amo demais até hoje, amo muito. Porque quando você repreende um sábio, você ganha ele ainda mais. Você ganha ainda mais o coração dele. Eu fiquei com raiva dele não, sabe? Porque assim, só no dia, né? Passou logo. No dia eu fiquei. Contei tudo pro meu pai e deixei isso pra lá e esperei no Senhor. Acho que eu tive que esperar uns 4 anos para ter uma oportunidade de ter essa conversa com ele. Mas não foi com mágoa não, irmãos. Um dia ele tocou nesse assunto. Aí ele estava tranquilo. Aí eu disse para ele o que tinha acontecido. E aí nessa ocasião ele me escutou.
Aí nessa ocasião ele me pediu perdão. Aí foi a primeira vez que ele ouviu e que viu que estava errado. Se entristeceu, se vergonhou, pediu perdão. Mas só que eu obedeci. Mesmo eu estando errado, e um dia Deus me deu a oportunidade de saber que estava errado, mas eu obedeci. E eu fui abençoada, porque eu saí dele com meu coração em paz, porque eu pude prosseguir a minha vida, porque eu pude prosseguir minha caminhada sem aquele jugo nas minhas costas. Porque eu sabia o que estava fazendo. Ele me fez uma correção dentro de ministério. E alguém deu um de bobo e jogou uma culpa em mim. E ele não quis ouvir, porque era mais fácil cobrar de um líder chegado que obedecer do que cobrar de um rebelde. Ia dar mais trabalho para ele. Mas eu obedeci, Deus me honrou. E Deus nos honra quando nós obedecemos. Não tem como não obedecer e não ser honrado por Deus. Versículo 19. E agora é a parte mais interessante. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, eu tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo dela, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem a lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar algum. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Irmãos, isso aqui é maravilhoso demais. Que é maravilhoso demais. Paulo está dizendo assim: olha, eu era livre. E mesmo assim, eu me fiz servo. Eu me fiz escravo de todos. Eu fui lá no irmão tolinho e fiz de conta que eu era tolinho como ele, só para que ele conhecesse o Evangelho. Eu fui no irmão que era judeu e agi como judeu, só para que eu pudesse levá-lo ao céu. Eu fui no fraco e eu me fiz como um fraco para poder caminhar com ele. Eu quero mostrar para vocês algo que o Senhor me ressaltou hoje. Deus é maravilhoso demais. Quando o pastor abriu o culto hoje, eu lembrei do meu ministério, Maísa Evangelina, que me ensina muito. Ela me ensina todo dia. Todo dia Deus me ensina, Deus me ministra através dela. Mas é uma Barnes, gente. Essa daqui nem é a original. Essa aqui é a mais velha que ela tem. E como ela não é original, ela quebrou a perninha. Eu já colei ela várias vezes, até ela sumir, porque ela é tão ruim o materialzinho dela, que não fica nem colando. E a gente começou a tentar convencer mais de jogar essa Barbie feia fora. Porque lá em casa tem um monte de Barbie bonita, vestida, penteada. E olha as que ela carrega. Olha as que ela carrega. E a gente brigava com ela: Maísa, tem um monte de Barbie nova. Dava uma nova e falava: joga essa fora. E Maísa não joga essa fora. Eu acho que foi a primeira que ela teve. Ela trouxe da clínica onde ela fazia terapia. E a Barbie quebrou a perna, estava muito feia. E a gente, nossa, né? A gente já vai lá na nossa vaidade. Nossa, menina tá com essa boneca toda quebrada, parecendo que não tem boneca, menina. Brigamos com a Maísa, tentamos convencer várias vezes para jogar a Barbie fora. Aí um dia o Marcos disse bem assim: mas essa boneca não presta, ela está estragada. Olha só como ela quebrou a perna, ela não está tem perna mais, ela está estragada. Naquele dia o Senhor ministrou ao meu coração. Ai, Deus. No nosso meio tem gente quebrada. Tem gente faltando pedaços. No reino de Deus tem gente faltando pedaços. E assim como a gente faz com algumas coisas, às vezes a gente faz com as pessoas. Está faltando pedaço. Presta mais não. Olha o cara de susto dela. Presta mais não, está faltando
Senhor naquele dia falou muito comigo através dessa boneca. Está quebrada, mas ela anda do mesmo jeito. A Marisa põe as bonecas para orar. Essa daqui, a manquinha, está lá junto. A Marisa leva as bonecas para a piscina. Essa aqui está junto. O dia que ela vai confeccionar roupa, essa aqui está junto. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo disse: se eu precisar ser fraco para trazer o fraco, eu me faço de fraco. Se eu precisar fazer de tolo para ganhar o tolo, eu me faço de tolo. Se eu precisar fingir que sou judeu, se eu precisar fingir que eu sou engraçado, mesmo eu não sendo, eu vou ser para ganhar um irmão engraçado. Se eu precisar ser sério para ganhar um irmão que é sério, eu vou ser para ganhar um irmão sério. Tem um irmão que joga bola, eu não gosto de jogar bola, como é que eu podia ganhar um irmão? Jogando bola com ele, vamos lá, vamos tentar jogar bola. Coisas quebradas ainda podem ser utilizadas. Pessoas quebradas ainda são pessoas. A palavra de Deus diz que nós temos que ter o coração como de uma criança para entrar no céu. E aí eu falei com o Márcio, a gente não vai jogar a boneca fora. Porque a gente explicou tanto para a Maísa que a boneca estava velha, estragada, quebrada, e ela não consegue ver a diferença entre essas e as outras. Ela não vê diferença, irmão. Você entende o que é isso? O que é o coração que o Senhor está falando que nós precisamos ter para entrar no céu? Eu não estou dizendo para você mudar o seu alvo. Nosso alvo é Cristo, isso não muda. Eu estou falando que o Evangelho é flexível, que o Evangelho é engessado, que nós colocamos metas para as pessoas, mas pessoas têm sentimentos, têm opiniões, pessoas são diferentes. Nós traçamos metas e tentamos andar por ela, mas muita coisa acontece no caminho. Nós temos um caminho para a igreja que nós deveríamos seguir, estamos tentando seguir e vamos continuar tentando segui-los até o dia que o Senhor nos chame. Mas muita coisa sai diferente no meio do caminho. As pessoas são assim. A gente tem expectativas delas, mas elas fazem muita coisa diferente no meio do caminho. Elas fazem umas burradas, elas fazem uns delícias, elas pegam uns pedaços delas no meio do caminho. E a gente precisa fazer como a criança, olhar e não ver diferença, amar do mesmo jeito. Ninguém convence a Maísa de trazer as bonecas vestidas para a igreja, as bonitinhas tão novas. Ela só traz essa aqui toda vez, porque para ela não tem diferença, ela não consegue ver. Queria você pudéssemos olhar uns para os outros dessa maneira. O Evangelho é flexível, irmãos. Sabe isso que Paulo fala que mexe tanto comigo? Fazer-se de tolo para ganhar um tolo, fazer-se de judeu para ganhar um judeu. Sabe o que é isso? Ele continua dizendo lá na frente: último versículo do capítulo 27. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser aprovado. Eu só entendi hoje dessa maneira que eu entendi essa palavra. Ele está falando que ele esmurra o seu corpo para que ele não perca em si mesmo aquilo que ele tem ensinado aos outros. Esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, porque o meu corpo quer fazer a minha vontade, o meu corpo quer andar com quem eu não quero, o meu corpo quer suportar quem eu quero suportar, o meu corpo quer amar quem eu quero amar. Mas Paulo estava falando, não era de uma vida somente de sacrifícios pessoais dele com Deus. Ele estava falando do sacrifício de amar um ao outro, de suportar um ao outro em amor, do sacrifício de dar uns passos para trás, para buscar aquele que está um pouco atrás, de dar uns passos para trás para esperar o que é lento, de parar um pouquinho com as minhas forças para caminhar com o que é fraco, de fazer-me de bobo para ganhar o que é meio bobo. Paulo estava falando disso, por isso que ele disse: eu esmurro meu corpo, eu faço aquilo que não era a minha vontade, eu faço aquilo que eu não queria fazer, para pregar o Evangelho, para chegar lá no céu, com o máximo de gente que eu puder levar comigo. Irmão, que assim seja na vida de cada guerreiro, de cada servo do Senhor. Ninguém está fazendo a obra de Deus porque está sendo aqui na terra
recompensado suficientemente por homens. Pelo contrário, assim como Paulo, nós sabemos que nós não temos outra saída, porque essa é a nossa fome, essa é a nossa sede, é fazer a vontade de Deus. E ainda que nós não sejamos recompensados aqui, nós permaneceremos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou. Se você hoje se encontra cansado, desanimado, meu irmão, receba essa palavra do Senhor, sabe? Se glorie em pregar o Evangelho, em fazer a vontade de Deus, em estar debaixo do querer dEle, em continuar servindo, em continuar amando, mesmo quando não tem recompensa, porque muitas vezes não vão ter recompensa. E eu fico maravilhada com a flexibilidade do Evangelho, que Paulo fala aqui. Como é que Paulo vira esse tanto de gente diferente aqui, só para levar pessoas a Cristo? Tolo, judeu, não judeu, um debaixo da lei, outro que não está debaixo da lei. Olha o tanto de coisas, de pessoas, de papéis, de posturas que ele assume só para levar pessoas até o Senhor. Ele é muito flexível. O Evangelho é flexível. Meu Jesus é flexível. Sabe por quê? Porque Ele conhece cada um na sua particularidade. Outro dia eu falei aqui que os pais, eles não corrigem seus filhos da mesma maneira. Pode até tentar, mas não funciona. Um você repreende e ele obedece e muda de comportamento. Outro você tenta repreender, ele magoa, ele ofende, ele fica valente. Cada um, o pai sabe a maneira de lidar. E o pai sempre sabe, a mãe sabe como lidar com cada filho, como alcançar o coração de cada um. E Jesus também. O apóstolo Paulo também desenvolveu essa habilidade. E nós que somos servos do Senhor, precisamos desenvolver também essa graça de Deus na nossa vida. Nós vemos em João 8, não precisa abrir, irmãos, um Jesus que ali diante de uma mulher que foi pega em adultério e que está sendo a ponto de ser apedrejada. Nós vemos um Jesus cheio de misericórdia, cheio de compaixão, que diz assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um Jesus cheio de compaixão. E nós vemos ali em João 2, se eu tiver escrito errado, em João 2, mas é no livro de João. Um Jesus que chega do templo e vê o comércio ali no templo e ele fica indignado. E ele começa a quebrar tudo. Ele começa a quebrar tudo, virar a mesa e dizer: a casa do meu pai não é casa de comércio, não é lugar de comércio. O nosso Jesus, ele é só amor? O nosso Jesus, ele é só repreensão? O nosso Jesus, ele faz de tudo um pouco para levar pessoas até o Pai, para levar pessoas até o céu. O apóstolo Paulo, nosso exemplo, nosso modelo também, ele mesmo disse: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ele não era igual a Cristo, mas ele imitou, e nós também temos tentado imitá-lo. Ele também era flexível, ele também não era só amor ou só pureza. Nós precisamos achar essa graça em Deus. Claro que existe personalidade, existe temperamento, existe um monte de coisa em nós que faz de uns mais derretidos, de outros mais firmes. Uns são mais emotivos, outros já têm a cabeça mais equilibrada. Isso aí é a personalidade de cada um, deve ser respeitada. Mas o Senhor nos diz, olha, para nós sermos flexíveis. O Evangelho, o Senhor não, desculpe. O Evangelho nos mostra que o Evangelho é flexível. Que Deus, ele é tão sábio, ele é tão misericordioso, que ele tem uma graça específica. Ele tem uma maneira específica de agir em cada causa, em cada situação, na vida de cada pessoa.